Carta de Paulo aos Efésios fala da nossa batalha espiritual, fala de nós estarmos revestidos e fortalecidos pelo nosso Deus. Efésios capítulo 6, o versículo de número 10. Não sei se a irmã vai conseguir botar no telão aí para vocês, mas eu vou ler aqui na Bíblia. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Escuta, como é que você faz isso? Como é que o crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Eu não conheço outro meio. É preciso que você medite na palavra de Deus de dia e de noite. É preciso que você cultive o hábito diário da oração, falar com Deus todos os dias. É preciso vir à igreja, participar das reuniões, receber a palavra revelada. É preciso, então, você abrir o seu coração diante de Deus e participar de todos os atos de fé que a gente faz na igreja. É como aquele homem da mão ressequida. Ele estava ali na sinagoga já fazia algum tempo, até que Jesus o desafiou. E diz a Bíblia que Jesus chamou, disse: levanta-te, ele levantou. Vem para o meio, ele veio para o meio. Estende a tua mão, ele a estendeu, e ela ficou curada, sã, com a outra mão, completamente curada. E é isso que Deus quer fazer, mas a bênção está na obediência. O que o apóstolo está falando? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Homem de Deus, você precisa se fortalecer em Deus. Mulher de Deus, você precisa se fortalecer em Deus. Abrir o seu coração de verdade. Deus, eu não vou andar por aí fraco, eu não vou andar por aí debilitado, mas eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, como uma pessoa de Deus tem que buscar. Amém, pessoal? O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha isso. Então você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Esse conjunto de armas, tanto armas de defesa quanto armas de ataque. Você tem que estar completamente revestido da presença de Deus, na dependência de Deus. Aí você vai vencer qualquer batalha nessa vida, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a luta, ela é espiritual. É a luz lutando contra as trevas. Existe essa batalha no mundo espiritual. E a pessoa às vezes acaba não se preparando. E o apóstolo Paulo está dizendo: se prepara. Se você é crente, se você é cristão, é de Jesus, leia a sua Bíblia todos os dias. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Traga essa palavra para junto de ti, na tua boca, no teu coração, nas tuas conversações, nas tuas declarações de fé. Esteja sempre falando da palavra de Deus, que aí você vai vencer qualquer batalha, irmão. E seja aquela pessoa que vai estar rendida ali aos pés do Senhor, aquele homem que gosta de orar, aquela mulher que gosta de orar, de vir à igreja, de participar dos trabalhos da igreja, dos movimentos de fé da igreja. Tudo isso vai fazer com que você se fortaleça espiritualmente. E fortalecido espiritualmente, você vence e vencerá qualquer batalha. Não é contra potências humanas, não é contra um exército humano, não é contra forças espirituais, o diabo, os demônios, os males que o diabo tenta colocar, doenças, enfermidades, perturbações, e você tem que estar bem,
quando você está bem espiritualmente, pode vir o que vier. Você vai tirar de letra, Deus é contigo e você vai ganhar sempre a sua vitória. Então entenda, é uma luta espiritual. E se é espiritual, não adianta querer lutar na força física, na força bruta, fazer do seu jeito, da sua maneira. Tem que ser do jeito de Deus, da maneira que Deus está e estará te orientando na palavra de Deus. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Tem que estar revestido na presença do Senhor, né? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, vencido tudo, pastor, funcionou, estou curado, estou liberto, pastor, Deus me abençoou, uma porta se abriu, ganhei a minha bênção, havendo feito tudo, vencido tudo, o texto é muito claro, diz assim, olha, ficar o quê? Firmes. Às vezes a pessoa não fica. Ela vem para a igreja, busca a Deus, Deus é bom para com ela, Deus dá a vitória, abre as portas, abençoa, e a pessoa não consegue se firmar. Enquanto estava com problema, enquanto estava na luta, na dificuldade, estava aos pés do Senhor, mas recebeu a bênção e foi embora. Tem muita gente assim, pessoal. Mas Deus te libertou, Deus te curou, Deus te abençoou, para você entrar numa aliança com Ele, você ficar firme, servindo a Deus de verdade, e não dar ocasião ao diabo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não ande por aí fraco, não ande por aí, vamos dizer assim, na reserva. Ande sempre de tanque cheio, esteja na presença de Deus. Deus, eu estou na tua presença, vem o que vier, e eu vou vencer tudo. E depois de vencer tudo, fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou ficar firme na minha fé, porque o Senhor é comigo. Amém? Versículo 14. 14, por favor. Pode colocar o 14, diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Pode seguir. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Pode seguir, irmã. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pode seguir o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pode seguir. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, para os irmãos que serviam a Deus naquele lugar, que eles tinham que estar preparados, assim como um soldado se prepara para o dia da batalha, e ele vai para o campo da batalha, ele vai completamente preparado, ele veste toda aquela armadura, ele carrega consigo aquele conjunto de armas, armas de defesa, armas de ataque, ele vai pronto ali para resolver qualquer situação que surgir naquele campo de batalha. Assim também somos nós, só que a nossa luta, ela não é física. A nossa luta, gente, é espiritual. Não se resolve problemas espirituais de forma natural. O problema é que você está tentando resolver problemas que têm origem espiritual, às vezes é um demônio, às vezes é um mal que o diabo está trazendo, e a pessoa está tentando fazer do jeito dela. Vai diante de Deus, esteja já na presença de Deus, e na presença de Deus você vence qualquer batalha no nome de Jesus, tá bom? Vamos ver o exemplo de Jesus lá em Mateus 4, rapidinho aí, minha irmãzinha, deixa o pastor pegar aqui na Bíblia, rapidinho, Mateus 4, onde diz assim, ó: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado. Viu? Não foi o diabo quem levou o Senhor Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Pode passar. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, pode seguir, e
Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele resistiu o diabo com a palavra. Vamos seguir, irmão. O 4, isso. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Vamos seguir. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Pode seguir. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pode seguir. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Pode passar. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele, irmão. Como é que Jesus venceu a tentação? Como é que Jesus venceu o tentador, venceu o diabo lá no deserto? Usou apenas e tão somente a palavra de Deus. Você quer vencer o seu confronto com o diabo? Anda na presença de Deus, esteja na presença de Deus. E toda vez que o diabo investir contra qualquer área da sua vida, use a palavra, dê voz à palavra, declare a palavra, que você vai receber a sua bênção. Não faça uma confissão negativa, não fale fora daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. O diabo vem tentando na saúde, declare a palavra de Deus, declare a sua cura. O diabo está tentando nas finanças, declare a sua prosperidade, a sua vitória. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, e não podemos aceitar, irmão. Nós temos vários exemplos de irmãos nossos que venceram aí as suas lutas contra males e males terríveis, mas venceram por quê? Porque se firmaram na fé, se firmaram na palavra, deram voz à palavra de Deus, declararam a palavra de Deus diante daquela dificuldade, e ganharam a vitória e venceram, e estão vivendo bem hoje porque se assumiram na palavra de Deus. Não deixe o diabo enganar você. Não ande por aí fraco, desanimado. Pastor, mas eu estou me sentindo assim, um esgotamento físico, um esgotamento mental. Se fortaleça. Vai a Deus. Deus, o Senhor é a força da minha vida. É o que diz o Salmo 27, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Salmo 27, mas primeiro eu quero ir lá para Pedro. 1 de Pedro 5,8. Vamos ler a Bíblia, gente. 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, não é o marido, não é a esposa, não é um ser humano, tá? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode com qualquer um, irmão. Ele pode com aquele que está fraco, com aquele que não está revestido de toda a armadura de Deus. Mas se você está revestido, está preparado para o dia da batalha, para a batalha espiritual, quando o diabo se levantar contra você, você vai saber exatamente como proceder. Vai fazer o que Jesus fez. Jesus venceu o diabo com a palavra. E você não precisa usar outra arma, é só usar a palavra de Deus, que ela é poderosa, ela é eficaz, ela resolve qualquer problema. Amém, irmãos? Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se coprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, todo mundo passa por lutas. A gente passa por dificuldade no casamento, a gente passa por dificuldade na família, dificuldade na saúde, nas finanças. Tem gente que passa por uma luta na vida. Às vezes é um problema, uma perturbação espiritual.
Perturbação espiritual. A pessoa tem que se colocar diante de Deus para resolver esse problema. Deus, eu vou resolver, mas eu vou resolver aqui, ó, na tua palavra, crendo, ficando firme, declarando, confessando. E o Salmo 27, no telão, por favor. E aqui eu paro, que eu já termino para fazer a oração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a tua luz? O Senhor é a tua salvação? Davi indaga, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem? De quem me recearei? O que eu vou ter medo de quê? Se Deus estar comigo. Então não tem que se recear de nada, só tem que se preparar, e estar preparado espiritualmente. Não adianta querer vencer o diabo na carne, no homem natural. Tem que se revestir de toda a armadura de Deus, fazer de Deus a sua luz, a sua salvação, a força da sua vida. O versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quem tem que cair são os malvados, adversários, inimigos, diabo, demônios, doenças, misérias e qualquer outro tipo de mal que porventura esteja agindo contra a sua vida, contra a sua pessoa. Agora, você não vai ter essa ousadia, essa coragem de enfrentar a situação de cabeça erguida se você andar por aí, irmão, de tanque vazio. Andar por aí não está cheio, abastecido da presença de Deus. Eu não posso andar na reserva, Senhor, eu preciso estar de tanque cheio, está cheio da tua presença. O Senhor não me deu um espírito de medo, o Senhor não me deu um espírito de covardia, o Senhor não me deu um espírito de um fujão que não vai enfrentar a situação de cabeça erguida. Eu vou enfrentar e Deus está comigo e eu já ganhei a minha vitória. Davi, ele tinha essa característica. Amém? O versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, e na época dele era uma luta física, era homem a homem, era batalha, era o campo de batalha mesmo. A nossa luta é espiritual, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual, você sabe disso. Mas saber disso e não estar fazendo nada não vai resolver o problema. E vai resolver você, pastor, é verdade, eu preciso orar mais, eu não tenho orado. Eu preciso ler mais a Bíblia, preciso vir mais à igreja. É você quem decide isso. Nós vamos ter uma vigília aqui no dia 30, uma noite com Deus. Mas vai ser uma vigília gostosa. Vamos passar a noite aqui com Deus, na presença de Deus, adorando a Deus, buscando a intimidade, a comunhão, e vai ser algo lindo da parte de Deus. Amém? Agora eu quero toda a família de Deus, quero toda a igreja aqui comigo. Vai ser uma vigília para passar uma noite assim, começa às 10 e nós vamos até às 5 da manhã. Só louvando a Deus, orando, adorando, buscando, se fortalecendo, se reenergizando, se reabastecendo em Deus, para sermos cheios da presença de Deus. No dia 30, na sexta-feira, última do mês, começa às 10 e vai até às 5 da manhã. Vamos amanhecer o dia aqui na presença de Deus. Olha a postura de Davi. Ó. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Não tema. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, a batalha se agravou, e se agravou muito contra mim. Nele, em Deus, confiaria, tem que confiar. Versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Pode seguir. Porque no dia da adversidade, esse dia chega, me esconderás no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderás, por-me-ás sobre uma rocha, aleluia. Versículo 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Onde é que estão os inimigos? Ao redor, gente. Lá em Pedro fala que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão. E aqui os inimigos de Davi, que eram físicos, estavam bem próximos, estavam ao redor de mim, diz ele. Mas a cabeça dele seria exaltada, ele iria vencer aquela situação. Por quê? Porque Deus estava com ele.
pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores a quem? Ao Senhor. Então é isso que a gente tem que fazer. Você que está passando por qualquer dificuldade na vida, seja no casamento, seja na família, na saúde, nas finanças, seja na vida profissional, empresarial, ou até mesmo um problema espiritual. Você não pode andar por aí fraco. Você precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. Está preparado para receber a sua bênção, receber a sua vitória. Amém? E resistir, não aceitar, não permitir que o mal triunfe sobre a sua vida. Tem que mandar embora qualquer mal, qualquer problema que se levantar contra você. Quem é que entendeu a palavra? Vamos aplaudir a Jesus. Fica de pé, no nome de Cristo.